Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje com mais um podcast, né? Não é pod, né? Isso parece que eu tô falando errado. Mais um podcast, esse canal maravilhoso que traz aqui muito conhecimento, muita abordagem, talvez aí até algumas polêmicas, né? Quem sabe? E hoje, para mim, é muito especial mesmo, porque eu estou trazendo aqui uma pessoa muito especial, uma terapeuta muito especial. É tudo muito especial, né? Que é a Linda Santos. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Mas super bem-vinda. E eu espero que, assim, eu acho que a gente tem muita coisa aqui para falar. Talvez de cunho pessoal também, que eu estava trazendo aí, um bate-papo, sei lá o quê. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que, como é que eu vou dizer? A gente precisa falar, mas a gente fala, precisa, mas ao mesmo tempo eu vejo uma certa escassez. Por quê? Porque eu vejo que isso não é tão abordado, por incrível que pareça. Ainda há um desafio, que é falar de comunicação, né? Aí você vê que você começou com o desafio de falar sobre fala, pois né? Pois é, então o Rafa falou assim pra mim aqui, Mônica, você precisa melhorar a sua chamada, né, Rafa? Ele tá aqui por trás, gente. Eu vou chamar ele de vez em quando, mas ele vai me matar, mas enfim. E aí o Rafa falou assim, Mônica, vamos melhorar as comunicações. Eu falei, caramba, eu já fiz palestra para gente em faculdade, que é um desafio, para dar treinamentos em empresa, e eu me vejo aqui como desafio porque eu não sei quem está aí, né? E quando a gente não sabe quem está ali atrás, isso me gerou um desafio gigantesco. E até trazendo que também, talvez um pouco para o campo da terapia, embora o assunto central seja a comunicação, eu quero começar dizendo sobre o maior comunicador que existiu na história da televisão, pelo menos a quem diga. Para mim, ele foi o maior. Hoje, né? Acho que foi o maior, né? Sim. Que foi o Chacrinha, que tinha a frase que até hoje é célebre, muito, inclusive para os mais jovens, que quem não se comunica se trumbica. É correto afirmar, então, né, Linda, que essa frase tem total sentido nos dias de hoje, falando até inclusive para as redes sociais, entre outros tipos de comunicação. Ela é estudada na faculdade, pelo menos até a última vez que eu vi, na faculdade, o Chacrinha é estudado, né? Porque ele foi o maior comunicador que existiu. Quando você estuda a história do Chacrinha, a comunicação, os programas que a gente tem hoje, tudo é muito inspirado nele, porque ele se desafiava, ele ia lá e fazia aqueles programas de auditório, né? Muita gente hoje conhecida na música veio através do Chacrinha porque ele não tinha medo de ir lá e de se comunicar. Sim, sim. E quando você, por exemplo, cita a questão das redes sociais, Mônica, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque para algumas pessoas ela é desafiadora, você já citou assim, eu não sei quem está aí do outro lado. E para outras pessoas, ela virou um escudo, porque aí a pessoa fala o que quer, né? Virou terra de ninguém também, porque na certeza da impunidade. Então ela tem essa dualidade hoje. A comunicação ela é composta de quatro pode ser feita de 4 formas, tá, Mônica? É a verbal, a não verbal, a escrita e a visual. Tá? A verbal é essa da coisa do falar, né? Que é o que as pessoas acham que é a grande, a principal é a verbal. Aí tem a escrita, a não escrita, que é com o corpo, né? É como o seu corpo, né, se posiciona, suas expressões faciais, tudo isso. E a visual, que é através dos logos, né? Por isso que tem estudo de logo, quem trabalha com marketing sabe que precisa estudar tudo isso. Esses 4 tipos de comunicação são muito importantes, mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a que mais assim impacta é a não verbal, que é a visual, né? Aquilo que eu tô vendo. Porque eu estou falando com você, mas eu estou vendo com as mãos, estou olhando para as mãos, a expressão do seu rosto, né, do seu olho, como ele vai se expressar, o seu jeito de se posicionar. Então, sim, quem não comunica se trumbica. Né? Se eu não consigo entender a comunicação, se eu não consigo me comunicar bem comigo mesmo, eu não consigo me comunicar com o mundo.
Sim. E as redes sociais têm muito disso. É olhar o quanto eu posso me comunicar através das redes sociais, o quanto eu me escondo através das redes sociais, o quanto eu uso ela de escudo, enfim. N situações aí que dá pra destrinchar bastante aí. Até falando, a gente certamente deve falar que a maior parte das redes sociais, porque hoje é o maior meio de comunicação que nós temos, né? Eu até estava falando semana passada para uma amiga que quem recebe ligação hoje, por exemplo, é um privilégio, né? Porque hoje tem uns aplicativos de conversação práticos, né? Que acaba trazendo essa facilidade, mas por outro lado, eu vejo às vezes uma certa impessoalidade. Às vezes, não muitas vezes. Eu vejo como impessoalidade. Porque uma coisa é você... Eu vejo... Inclusive, eu coordenei grupos de atendimento em empresas e o que eu vi, assim, que o pessoal, eles... Da forma como eles se comunicavam, ele escrevia e-mail, por exemplo. Não pode. E não pode. Né? A gente está falando... Porque o e-mail... Qualquer e-mail por escrito, né? Seja para tratativa, tem que ser de uma forma que... Seja formal. Seja formal. Agora, se para dar um efeito, muitas vezes... Então, por exemplo, um atendimento ao cliente, que é o que mais tem. Você vai fazer o atendimento ao cliente. Dependendo do caso, você não pode pura e simplesmente tratar por e-mail. Você tem que ligar para o cliente, entender a situação ou passar uma informação de modo que... E tem que ser apenas para apenas mera formalização e, às vezes, efeito prático de alguma coisa, né? Então, por exemplo, às vezes você tem que dar uma informação geral, pública. Então, assim, eu vejo que hoje ainda, trazendo essa questão dos e-mails das empresas, mas, assim... Para as redes sociais, eu ainda vejo como um desafio. Tem até agora a tal da, vamos dizer assim, política do cancelamento. Então, dependendo do que você fala, você é cancelado, né? Assim, o pessoal do marketing de plantão aqui poderia dizer melhor sobre isso. Mas, assim, o cancelamento. E, às vezes, é muito comum a pessoa ter que ir a público se retratar. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, veja bem, é que eu pensei assim e foi assado. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu penso da seguinte forma, Mônica. A comunicação sempre foi um problema. É que hoje ela está mais explícita. A falta de se comunicar bem está mais explícito. E a gama também. Por mais que nós tenhamos meios de comunicação... Né? O grande evento foi quando veio a TV, o rádio, depois a TV. Mas por mais que hoje a gente tenha tudo isso, hoje só foi agregando, né? Hoje tem rádio, TV, tem podcasts, videocasts, YouTube, tem tudo isso aí para Instagram, TikTok, tudo isso para a gente se comunicar. Só que as pessoas não aprenderam a se comunicar. Então, se eu não aprendo a me comunicar, é óbvio que essas coisas trucadas vão acontecer o tempo todo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a me comunicar comigo mesmo. Eu preciso saber o que eu quero, quem eu sou, o que eu quero dizer, né? O que eu concordo. Eu preciso desconstruir para construir. Aí a gente pode trazer as questões hoje, por exemplo, de preconceitos. Quando se fala em preconceito, qualquer coisinha que se fale, sim, você pode criar uma avalanche, né, nas redes sociais. Por isso que é importante você conhecer, estudar, se reconhecer, saber. E eu falo, todo mundo é preconceituoso. Todo mundo é. O que precisa aprender é reconhecer isso. Aí a comunicação. Sim. Eu me comunico comigo, eu entendo que estou desconstruindo para construir. Porque senão as coisas não vão acontecer. A comunicação ela é um problema há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje a gente tem os aplicativos de mensagem. Às vezes você fica meia hora mandando mensagens, porque as pessoas falam, eu não gosto de receber ligação. Só que olha o tempo, sim, quanto o que você perde se de repente você pegar o telefone e ligar, né? Eu normalmente pergunto, posso te ligar rapidinho? Pode. Fulano, tal, assim, é isso. E evita-se, inclusive, muitos dissabores. Sim. Porque dependendo de como eu escrevo a mensagem, dependendo do meu humor, falar logo a real, eu posso achar, puta, fulano foi grosso. A pessoa foi grossa comigo. Eu não entendi. Aí fica a coisa muito trucada, né? Exatamente. Aí ficam coisas perdidas. A gente tem que aprender, né? Um errinho de comunicação. Essa semana mesmo, hoje, para ser mais exata, aconteceu uma situação assim, que se você não tem um autoconhecimento, você faz o seu dia ir pro saco. Entende?
Então, é centrar, é olhar e falar, tá, como eu posso me comunicar melhor? E focar na solução, porque as pessoas, elas focam em problemas. E vamos focar em soluções. Entender como você tem que se posicionado, tá? Entender a sua expressão. Olha, se grave, às vezes, falando sobre certos assuntos. Sim. Sabe? É importante, porque a sua boca vai dizer uma coisa, mas o seu rosto, né, o seu olhar, né, diz muito, muito sobre você. Tanto que a gente fala assim, tem aqueles memes de internet, a minha boca eu consigo controlar, mas a minha cara, né? Não tem muito isso? Tem. Não é que você vai deixar de ser você. As pessoas confundem muito isso, né? A questão da sinceridade com sincericídio. Exatamente. Você só vai aprender a se comunicar melhor. Tem dúvida? Liga. Ah, mas na questão formal, eu preciso de um documento. Sim, fulano, é assim, assim, assim. Aconteceu isso. Teve lá a reunião. Então tá, terminou a reunião, terminou a ligação. Conforme falamos por e-mail, na ligação, aí você formaliza e prestando atenção nas palavras. As pessoas não estão sabendo escrever. Isso não estão sabendo escrever. Ou seja, a comunicação escrita está trucada também agora. Sim. Não, e aconteceu um fator engraçado, quer dizer, sério, mas engraçado, que quando eu trabalhava numa empresa, eu coordenava a parte de saque e tal, aí a menina foi se retratar a atendente foi se retratar para o cliente, e ela escreveu assim, as fezes até o posto fiscal extravia. Ela queria dizer que uma mercadoria tinha extraviado. Só que ela trocou F pelo V, então seria às vezes. Isso gerou um problema, porque o cliente achou que ela estava usando palavras de baixo calão, de pejorativo, meio que tirando sarro, e na verdade ela não estava tirando sarro, ela simplesmente errou. Aí eu tive que chamar, eu tive que ligar, porque deu toda uma repercussão. Só que, por outro lado, eu acabei usando, lógico que eu não a expus, para poder usar isso como exemplo. Né? O quanto a comunicação, ainda mais dessa forma, pode gerar um fator negativo. Quantas vezes você manda um e-mail ou uma mensagem para uma pessoa? E-mail, isso é muito comum, tá? Vocês vão se identificar aqui. Você manda um e-mail explicando uma situação. Sim. Aí a pessoa te manda um e-mail fazendo metade das perguntas das coisas que você respondeu no e-mail. Eu simplesmente respondo e coloco em amarelo. Falo, a favor, observar mensagens acima. Ah, você está sendo grossa? Não, estou sendo direta. As pessoas precisam parar de confundir também grosseria com direção. Objetividade. As pessoas confundem muito isso. Né? Fica muito... Gente, é objetividade. Existe a comunicação violenta? Existe a comunicação violenta. A escrita fala muito... Na escrita tem muito isso. Colocar as coisas em caixa alta, você estar gritando, né? Significa que você está gritando com alguém. A gente precisa prestar atenção a essas regrinhas aí, que elas ajudam, inclusive, para que eu me comunique melhor com as pessoas do meu meio de trabalho, com meus clientes, com todo mundo, tá? A gente precisa entender como essa questão da comunicação violenta funciona. Ah, mas fulano é um doce, tal, mas ela aí entra muito do emocional, né? A defensiva, a pessoa que está sempre na defensiva, a pessoa que está sempre querendo justificar. Pessoas com nível de perfeccionismo muito alto tem muito essa questão, né? De o tempo todo querer se justificar, e aí, né, é complicado isso. E, gente, é só prestar atenção na comunicação. O que eu vejo... ela disse, se não me engano, percentualmente falando, acho que a não verbal, para vocês terem uma noção, ela corresponde a 67% da minha comunicação. Nossa, altíssima, né? 57 a 67, mas é um nível bem alto. Assim. Quando às vezes a gente fala assim, não, a pessoa tá com raiva e a pessoa... Imagina. A pessoa tá na força do ódio, né? E fala que não, imagina, né? Tem muito disso. E até trazendo uma coisa assim que você tava falando, uma coisa que eu vejo também, que nem a gente começou aqui falando inicialmente do Chacrinha, mas ele tinha dois fatores que foi, sem dúvida, na minha visão, fundamental para o sucesso dele, que inclusive até hoje, né? Que é a criatividade e usar a essência dele para se comunicar. E as pessoas confundem isso com... Aí vem a questão da autenticidade, né? A gente fala mais de autenticidade, né? Está faltando autenticidade. Então, é isso que eu queria... Está faltando autenticidade. Eu não gosto muito dessa questão da você ir atrás da boiada, sabe? Tá todo mundo fazendo, você fazer. Não significa que você tem que ser do contra, tá, gente? Não é você ser do contra, mas
está faltando autenticidade. É você falar gosto, não gosto, quero, não quero. Se você ser convidada para o jantar, falar, ó, gente, só lembrando, eu não como pimentão, né? Se posicionar. Só se posicionar. Ai, eu tenho um caso de uma cliente que ela fala, mas eu não consigo dizer para as pessoas, ela não consegue devolver um pedido de um restaurante se vier errado. Ela tem uma dificuldade enorme, mas eu não consigo, porque ele vai ficar chateado, a pessoa vai ficar chateada. Tá, e você pode ficar chateado? Olha a comunicação. Você vai literalmente pagar por algo. Pagar por algo. Então, assim, a autenticidade é muito importante. Vou pagar mico? O que é pagar? Para mim, pagar mico é ser infeliz. Acho que é o maior mico que uma pessoa pode pagar. É você ser infeliz, é você chegar aos seus 70 anos de idade, 80, né? Que para mim agora é a nova entrada na idade, na melhor idade, que eu não gosto desses termos que se usam, velhos, tal, parece xingamento e não é, gente, é experiência de vida. Se torna pejorativo. Pejorativo, exatamente. E aí entra da comunicação também, né? Falar a pessoa, esse velho, a comunicação virou um xingamento, né? Exatamente. E não é assim que as coisas funcionam. É entender que, assim, o que faz bem para mim? O que é ser autêntico? Não, vamos criar, né, no caso aqui, um canal, um Instagram. Ai, vou olhar todo mundo que está fazendo na minha área, o que eles estão fazendo, vou seguir todo mundo para fazer igual. Jura que você vai fazer igual? Hoje, por exemplo, eu evito seguir pessoas, a maioria das pessoas que tem um perfil parecido com o meu, né? Por quê? Para não se comparar? Para não se comparar, porque a gente aí entra a questão emocional, né? Porque aí a gente tem naquele dia que você não tá bem, você vai falar, putz, estou fazendo tudo errado e tal. E para também trabalhar a minha autenticidade. Porque senão você tende a copiar a fala do outro, o trejeito do outro, o modo do outro. Vou dar um exemplo da comunicação na questão do visual aqui. Moda. A moda é uma forma de comunicação. Exatamente. Então, você ter personalidade ao se vestir, ela diz muito sobre você. Sim. Sabe? Aí vem o visual. Aí vem a comunicação visual. Mas ela também diz muito sobre você. Sim. Você sabe que, por exemplo, numa reunião de negócios, você não vai de shortinhos, né? Você tá na praia. Pode ver que existe essa questão da comunicação para cada situação. E aí fala, não tem nada a ver? Tem tudo a ver, gente. Claro que tem. Quantas vezes você... Imagina a gente aqui agora com vestido de festa, por exemplo. Vestido de festa, né? Fala, nossa, destoa. Então de biquininho, ou de fantasia. Né? A fantasia também. Apesar que não seria nada e mal, quantas né? vezes... De fantasiada. De carnaval. De carnaval. Princesa não, amor. Rainha, né? Vamos combinar. Rainha. Vamos combinar. É verdade. Rainha. Ótima sugestão. Essa questão da comunicação, ela tá aí. Você foi ver, tem na roupa, tem no seu jeito de maquiar. As pessoas, elas usam termos pejorativos para definir pessoas por conta das roupas dela. E assim, o que eu... Ou então, quando eu quero me comunicar, né? Assim, sim. é a roupa. A roupa diz muito. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de salto alto. Eu gosto de maquiagem. Hoje eu vejo muita gente que gosta de tênis. Tênis pra mim é só pra academia. Eu gosto de sapato, pode ter todos. Eu adoro o sapato, né? E assim, então, isso é muito íntimo, né? Não dá pra dizer. A maioria das pessoas esmagadoras que eu conheço gosta de tênis. Comunica muito sobre você. Né? Então, assim, eu vou ser sincera, eu já me senti uma estranha no ninho. Teve situações que eu tenho uma empresa que eu faço auditoria, tem muita gente lá, porque tem o pessoal da área de marketing, tem o pessoal da área comercial, né? Que é o pessoal mais descolado. Então, a maioria do pessoal usa tênis. Teve um dia que eu me vi lá de sapato alto, meia calça, eu assim me senti, né? Então, tênis para emprestar aí, para ficar igual. Mas isso também é a questão do social, né? Aí vem que a gente pode abrir inclusão, aqui. Né? Eu quero me sentir pertencendo àquele grupo. Eu percebi, num dado momento, eu falei, caramba, olha que coisa, né? Mas aí dizia sobre mim ou sobre a situação? Aí é algo para se pensar. Mas tudo isso para dizer que assim, sobretudo é a minha essência que estava ali, né? Então, a minha autenticidade, a minha essência que seja. E eu sinto falta, assim, eu vejo que as pessoas ainda... Você acha que ainda tem que ter uma certa maturidade, maturar isso, ou é falta realmente de autoconhecimento? Porque, embora o autoconhecimento leve à maturidade. Eu ia falar isso agora. Mas... As duas coisas. Mas assim, será que... Mas o autoconhecimento, de fato, garante a maturidade? Eu também tenho
Eu te confesso que eu tenho dúvida em relação a isso aqui. Trazendo um pouco para terapia agora. A questão é a seguinte, mas está tudo relacionado à comunicação. A questão é, eu preciso entender quem eu sou e preciso estar disposta e disponível a me reconhecer. Eu tô disposta, mas e disponível também? Porque aí você vai ter que dar aquela convoca. Eu tô disposta. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, Mônica, vamos comigo amanhã sei lá, tomar um café? Puta, pô, eu tô disposta. Mas você tá às 10? Não, mas eu não tô disponível. Disposta eu até tô, mas não tô disponível. Mônica, vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos? Eu tô super disposta. Vamos em agosto, mas eu não tô disponível. Entendi. Entende? E na vida funciona isso. Você tem que estar disposto e disponível ao autoconhecimento, ao amadurecimento. Porque aí entra também a questão do velho. As pessoas acham que você amadurecer significa você ser uma pessoa velha, né? Aí é um erro de comunicação. Gente, você pode ser uma pessoa madura. Quantas vezes a gente não escutou aquela expressão assim, nossa, mas fulano é tão maduro para a idade dele? O Rafa parece ser bem mais, né? O Rafa bem mais, né? Ele é maduro para a idade dele. A gente, maduro, quando você conversa... Ele vai assim, me matar aqui. Rafa é o braço direito aqui, gente. O Rafa, ele vai me matar aqui, mas... assim, é a maturidade. E você não precisa se encaixar como uma pessoa velha. Nossa, eu tô ficando velho e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí entra... algumas colocações, algumas comunicações Seria que nem de cabe, é um estado de espírito. Como tem gente que, né, que, tem 70 anos e não tem responsabilidade, não tem maturidade, tem experiência de vida, mas não tem responsabilidade e não tem maturidade. Que experiência de vida é uma coisa, mas naquele período de experiência de vida eu estava disposta a aprender, disponível a aprender, disponível a amadurecer. Quantas mulheres hoje em dia acabam tendo que ser chefes de família, o que é totalmente equivocado até. Falam, eu sou o pai e a mãe, que aí ferra o papel da mulher dentro desse sistema, porque não tem um homem ao lado, porque o cara não teve maturidade de assumir um filho, maturidade de assumir um relacionamento. Eu acredito piamente que hoje os problemas do relacionamento é por conta da falta de comunicação. Sem Muitas dúvida. pessoas se separam, não é porque não se amam, mas é porque não aprenderam a se comunicar dentro da relação. Isso eu gosto, eu não gosto. Não adianta você vai... E quando se comunica, eu vejo muito isso. Com um viés de competição. E posicionamento. E síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Eu vejo muito isso. Gente, não é assim. Não é que você vai engolir quais pessoas falam, mas eu não engulo, tá? Aí entra aquela coisa do, né, a comunicação violenta. Não engulo nada. Gente, para aí. O que você tem de ganho naquela situação? Como é que pode ser aquilo ali? Trazer o equilíbrio é muito importante, mas muitas pessoas se separam por falta de comunicação do casal, porque deixam de conversar. DR, a chamada DR, ela é saudável. Eu já tive relacionamento no passado, hoje eu vejo que faltou comunicação. E não tô falando só da parte da minha também. Sim. Porque a gente é fácil a gente jogar a culpa no outro, né? E não assumir a responsabilidade. Porque eu tinha falsa ideia de que assim, mas ele sabia que eu era assim. Porque foi essa a justificativa. Mas ele sabia que eu não gostava disso, mas ele sabia que eu não sei o quê, entendeu? Tipo, só que aí depois, lógico, nada como a terapia, né, pra ajudar a gente e tal, me ajudou a entender que, na verdade, a culpa, se não for, provavelmente até maior era minha, porque eu, de alguma forma, tinha um entendimento maior. E ele mostrou que ele não tinha essa noção. Aumenta a minha responsabilidade quando eu tenho entendimento maior, né? Então, numa relação de comunicação, nas relações humanas, 50% de tudo que acontece é responsabilidade sua. Sim. E, inclusive, a forma como você se comunica, como a pessoa entende o que você disse, porque de alguma forma você não se comunicou bem. Agora, tem um fator importante também. A questão, muitas vezes, que eu até vou pedir para você abrir um pouquinho, falta você se colocar no lugar do outro. Empatia. Vulgo empatia. Então, assim, eu vejo muito falta disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que dá para trilhar? Como que isso... a gente pode lidar melhor com isso? Porque isso eu vejo muito também. Mas o outro não devia ter feito isso, ou poderia ter feito aquilo. Então eu queria que você falasse. Empatia virou uma palavra de moda, mas não virou uma palavra... Ela ficou bonita para ser escrita. Para inglês ver. Para inglês ver, mas ela não é praticada. É a disponibilidade da prática, que eu falei aqui. Estou disposto e disponível. Sim.
Porque a pessoa fala, não, eu entendo, não. Você viveu aquilo? Você está naquele lugar? Quando a gente fala, por exemplo, de preconceito, seja ele qual for, de raça, sexo, de, né, xenofobia, todas essas coisas que a gente tem aí hoje, eu nunca vou sentir o que você sentiu. Exatamente. Mas eu posso ser, de fato, empática. Falar assim, olha, eu nunca senti o que você sentiu, mas eu respeito você. Até entender o que é aquilo na vida da pessoa. E o contrário também, entender que aquela pessoa não sentiu aquilo e explicar, e aprender, estar disposto e disponível a aprender. Eu aprendi muito sobre essa questão do LGBTQIA+, a questão do preconceito racial, a questão... Nós, mulheres, sofremos muito, né? Sim, Preconceito. Tem pessoas que exerciam o mesmo trabalho que eu exercia e ganhavam muito mais do que eu, ou então a palavra era muito mais validada porque era homem. Isso é um absurdo. Né? Olha a comunicação trucada aí de novo. Eu não olhando pro ser humano. Eu falo que a gente precisa aprender a olhar pro ser humano. Sim. E ser humano de fato. Aprender a ser humano, sabe? Sim. Porque algumas pessoas até brincam, falam, o ser humano é um bicho que deu errado. Porque nós somos animais, né? O que nos diferenciam, por exemplo, o chimpanzé ali, são 2% e tal. Mas olha para esses bichos, o que eles sabem dar amor, o quanto eles entendem a cadeia. A gente tá precisando de entendimento, de comunicação. Gente, os bichos, eles conseguem te ler. E os humanos não estão conseguindo se ler. É porque eu vejo que quando você se coloca no lugar do outro, isso gera uma responsabilidade de se saber... Entendimento, em primeiro lugar. Sim. Acho que eu vejo que é entendimento, mas também a responsabilidade de saber lidar com aquilo. De que forma? Então, por exemplo, você me corrige aqui. Responder e-mail, às vezes, no calor da emoção. Isso é extremamente comum. Respira. Eu já me vi várias vezes, lógico, depois da terapia, né? Que só assim... Façam terapia. Né, gente? Vocês entenderam aqui, a gente já falou várias vezes. Façam terapia. Que eu, no calor... Porque, assim, a probabilidade de eu falar um monte de coisas que poderia sair fora do objetivo do assunto era muito grande, que eu ia levar para cunho pessoal, viraria uma questão pessoal. Então, o que eu fiz? Foi uma coisa que eu aprendi. Respira... Responde dali 1, 2 horas, que seja, um tempo que você entende que vai ser o suficiente para você responder da forma que tem que ser respondida. Ou às vezes nem responder. Eu já teve situações que eu nem respondi. A pessoa fica querendo ter briga de ficar com o braço de queda de braço, né? Na queda de braço. Desnecessário, gente. Hoje em dia eu fujo disso. E, veja bem, não quer dizer que eu não me posicione. Não quer dizer que eu não tenha que tomar uma ação, mas eu quero dizer que assim, é importante a gente sair um pouco dessa questão do conflito, né? Para justamente a gente porque aí dá uma emaranhada na comunicação. Algumas pessoas até usam a frase, né? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu falo, eu quero ter paz. Eu não gosto muito dessa frase particularmente. Não gosto, eu acho que é assim, ter razão. Fala assim, eu quero ter paz. Porque quem não se posiciona já tomou uma posição, gente. Negócio de ficar em cima do muro, as pessoas falam assim, é uma forma de se comunicar. Pode reparar que toda pessoa que é muito em cima do muro o tempo todo, ela fica, não, sabe o que é? Existe o fazer política, que não é o que a gente vê hoje, que é você entender os meios que você vive, como circular e tudo mais, mas se posicionar sim, falar, olha, aconteceu uma situação de conflito entre você e o fulano. Ela falou, linda, você concorda? Eu estou vendo o teu lado. De repente, quando eu escuto o outro lado, eu falo, olha, Mônica, né, eu acho que nesse ponto você tem razão, mas presta atenção nisso. Será que você não se comunicou e tudo mais? Porque eu tenho um amigo que ele fala assim, existe o jeito certo, o errado e o meu. Assim... Que aí é a tua verdade, mas ficar em cima do muro é uma forma muito ruim de se comunicar. Você perde, inclusive, credibilidade. Você não gera confiança, sabe? Assim, perante as pessoas. E, de novo, trazendo a comunicação de uma maneira leve, sem ser violenta. Na escrita, sem ser violenta no físico, sabe? Eu falo muito com os olhos. Quem me conhece sabe disso. Hoje eu aprendi, com o autoconhecimento, é muito rápido. E aí é treino mesmo. Sim. Você pensar rapidamente e falar, putz, espera aí, não vou gerar conflito em relação a isso e tal. E não significa que você não vai ficar bravo ou emputecido, alguma coisa do gênero. Mas você vai aprender a digerir. A história do e-mail que você falou. Lê um e-mail, aconteceu uma situação, respira.
sai de Mas perto, aí vai é beber equilíbrio uma emocional, água. né? Aí por isso Inteligência emocional. inteligência Não é nem emocional. equilíbrio, é inteligência, de modo geral. Mas aí entra a comunicação Na veia, na né? veia. Inteligência emocional é aprender a se comunicar na veia. É entender que eu tenho raiva, que eu tenho medo, que eu tenho tristezas, alegrias, né? Amor ali e tal. E tudo num equilíbrio. Para que eu consiga, em cada momento, colocá-lo na dosagem necessária. Sem overdose, entende? Assim, cada coisa na sua ordem necessária, no seu momento necessário. Putz, eu posso ficar com raiva de alguma coisa? Deve ficar com raiva por alguma coisa. Claro. É humano, esconder a raiva é ruim, porque senão vai chegar uma hora, o copo transborda. O medo, a mesma coisa. O medo é o sentimento que mais domina as pessoas. Então, quando eu reconheço, eu tenho medo, ele está aqui presente na minha vida, né? Eu começo também a me comunicar melhor comigo. Eu falo, primeiro momento a melhor maneira de se comunicar com o mundo é aprender a se comunicar consigo. Por isso que eu falo que terapias, né, ajudam muito. Terapia integrativa, constelação, cognitivo comportamental, apometria, tudo. A terapia de reprogramação neural, inteligência emocional, psicologia positiva, são grandes ferramentas aí. Nós temos profissionais incríveis que podem ajudar nisso. A nos comunicar melhor. Porque aí você começa a dizer não pro outro, mas de uma forma tipo, olha, isso... Linda, vamos num, né, tal estilo de música. Fala, desculpa, mas eu não sou muito fã, não vou. Eu tinha, trazendo o que você está falando... Você acha obrigado a fazer tudo? Sim. Né? Eu pegando o gancho que você está falando, eu vou falando de mim. Eu sempre tive a ideia que para você se comunicar bem, o conhecimento era a base de tudo. É a base de tudo, é importante. Agora, a inteligência, a forma de se comunicar, né, baseada na terapia, com a ajuda, melhor dizendo, da terapia, seja lá qual for, sem dúvida nenhuma que abre, porque aí você vai se descobrindo. Qual é o seu métier, onde você pode surfar, do que você pode falar. Então, hoje, por exemplo, aqui nesse canal, eu me sinto super à vontade de falar dos assuntos voltados para negócio, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Você vê que eu não sou novinha, né? Mas tá bom. Somos novinhos. Somos novinhos, né? Mas está de espírito, como a gente diz. Mas, assim, brincadeiras à parte, assim, para mim, o fator fundamental, sem dúvida nenhuma, foi a inteligência emocional. Então, e aí o que na verdade, foi meu divisor de águas. E você vê como nas empresas está faltando, trazendo para o teu gancho. Muito. As pessoas, elas começaram a andar em modismos, mas sem estarem disponíveis, realmente dispostas e disponíveis a viver aquilo. Porque tem muita empresa hoje que traz, né, traz a questão da autenticidade e tal, mas a gente sabe que não é assim. E aí, muitos funcionários acabam ficando insatisfeitos porque se prega uma coisa, mas na comunicação escrita, mas na comunicação não verbal, no dia a dia, é outra. Exatamente. Eu vou afirmar, gente, sem medo de errar, eu nunca vi tanta liderança ruim. Tanta liderança ruim. Você tirou as palavras da minha Porque boca. o pessoal acha... Eles ficaram... se tornaram grifados. Sabe pessoas de grife, assim? Não, eu fiz tal curso, eu fiz... Você bota isso em prática, né? E não é verbal, não é só escrita. Eu tenho que colocar aquilo em prática. Tem que ser um líder autêntico. Entra a autenticidade de novo. Um líder autêntico, acessível, entender a política das empresas, né? O nicho da empresa, o que é aquela empresa e como eu posso trazer uma comunicação, entender a comunicação verbal e não verbal, né? Entender a comunicação escrita, fazer com que aquilo seja né? Esteja em equilíbrio ali e as pessoas consigam viver bem naquele ambiente de trabalho. Porque muitas pessoas querem sair do trabalho e acham que eu quero me encontrar profissionalmente. E às vezes, eu vou te falar que um professor meu na pós falava sobre isso, 6 em cada 10 pessoas que o procuravam, ele era coach nessa área, falavam que queriam mudar de empresas, que queriam mudar de área. Mas, na verdade, não era a área, era a forma com que a empresa se comunicava com o funcionário. Sim. E ele se sentia insatisfeito. Sim. Eu estava até vendo, abrindo parênteses, você está falando, que as empresas no mundo inteiro estão passando por desafios bastante pesados. Porque, por exemplo, uma das coisas que estão trazendo é qualidade de vida. Então, o home,
trabalhar home office trouxe muita qualidade de vida. As pessoas não estão trocando mais emprego por salário, nem reconhecimento, e sim por qualidade de vida. Então, isso está sendo algo muito desafiador para as grandes Aumentaram empresas. o número de pedidos de demissão. Muito. Ontem saiu um dado falando sobre isso. Muito. Não foi pouco. Entendeu? Aumentaram o número de pedidos de demissão. Antigamente as pessoas ficavam esperando, né, para serem demitidas por conta de FGTS, essas coisas assim, governamentais, né, coisas CLT. Hoje em dia não, ela quer qualidade de vida. Né? Assim, o home office eu vejo que ele tem, de novo falando sobre comunicação, né? Tem duas vertentes. Eu sou a favor do híbrido. Por quê? Eu também sou a favor do híbrido. Do híbrido. Eu gosto do você trabalhar em casa, porque é aquela coisa de você conseguir colocar suas coisas em ordem quando você tem bicho, tem filho, cachorro, periquito, papagaio, essas coisas assim. Mas eu preciso me relacionar, porque senão eu não me comunico. Exatamente. Entende? Ali eu estou com uma máquina, um telefone e eu defendo o híbrido. Alguns anos atrás, eu fiz uma tese defendendo o home office, quando nem se falava nisso. Só que hoje, nos cenários, com as redes que a gente tem, eu defendo o híbrido. Que é de 1 a 2 vezes por semana no seu ambiente de trabalho. É ver seu colega, é sair para almoçar, é se arrumar para ir, né? Se comunicar. Até para disciplina, em alguns casos. Disciplina, exatamente. Então, eu penso que eu sou uma defensora. Hoje, eu vejo que o híbrido, emocionalmente, é melhor do que só o home office. Mas eu acho que ele é a melhor alternativa de vida, né? Ele é a melhor alternativa de vida, sim. Agora, teve um dado momento que você falou aqui sobre o escrever ruim, escrever mal. As pessoas não sabem concordância. Meu Deus, a gente vê cada coisa. Assassinato da língua portuguesa. Então, do que tem de meme aí, se eu perguntar aqui, todo mundo com certeza vai começar a rir aqui, porque é motivo literal de piada. Uma coisa que eu sempre tive, desde criança, nós sabemos disso, é ler, né? O ler trouxe muito... Hoje o podcast trouxe a praticidade do conhecimento, mas eu entendo que o ler ainda, além de trazer o conhecimento, não importa o que você vai ler, né? Mas traz a forma correta de escrita. Então, eu entendo que é correto afirmar que esse é o melhor caminho para a comunicação. A leitura, ela é uma porta, né? Uma janela, enfim. Cada um classifica de uma forma. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Só falando assim, que a leitura, ela traz a possibilidade de você melhorar cada vez mais, né? Melhorar o seu vocabulário. Isso aí. Melhora do vocabulário. Gramática. Mas aí entra também, Mônica, o autoconhecimento. Eu preciso entender que tipo de pessoa que eu sou. Por exemplo, eu sou sinestésica. Eu preciso anotar coisas. Eu vi que isso, como eu tenho transtorno de ansiedade, né? Que foi desenvolvido por conta da menopausa, enfim, algumas outras situações, ter essa consciência, para mim, foi muito importante. Então, eu sou sinestésica, eu tenho a minha agenda, eu anoto tudo no telefone, mas a minha agendinha está ali na minha bolsa. A minha agenda está na minha bolsa. Eu preciso anotar tudo, se eu vou ligar, se eu vou fazer. E se eu não anoto, eu me perco. A situação que eu comentei com você foi uma coisa que eu não anotei na agenda. Porque se ela está anotada na agenda, eu falo assim, ligar para o Leandro, ligar para o Rafael, ligar para não sei o quê. Confirmar tal situação. Se olha a minha agenda, ela parece uma batalha naval. Porque aí eu vou fazendo uns riscos, assim. É entender que eu sou sinestésica. O que acontece hoje em dia? As pessoas pegam muito de falar, eu leio no... Só para o pessoal saber, o que é sinestésica? Eu preciso da escrita, escrever... Tá. Trabalhar meus sentidos, a escrita, a visão ali, isso eu preciso estar em conjunto para que a minha memória trabalhe melhor. Cada pessoa tem um tipo, existem, acho que são 4 tipos de pessoas, né? Tem o sinestésico, não vou lembrar todos agora, gente, até desculpa por isso, mas quando eu entendo que tipo de pessoa eu sou, eu, inclusive, me trabalho melhor emocionalmente, me comunico melhor comigo e com o mundo. Por quê? Porque hoje em dia está se usando muito celular para fazer anotações. E eu aposto com quem quiser aqui. Você anota no celular, de cada 10 pessoas que anotam, 2, 3, vou ser legal. Olham de novo depois as anotações no celular. Prazer, gente. Meu Entendeu? Deus, olha... por isso que eu sou uma... Por isso que é importante se conhecer. Você fala, putz, eu sou sinestésico, eu preciso da agenda, eu preciso disso. Por quê? Quando eu me conheço, eu me comunico... A comunicação tem que ser primeiro boa comigo para ser com o mundo. Aí eu entendendo quem eu sou, aí eu consigo fazer com que isso flua melhor.
Aqueles eu planner, escrevo melhor. Aquele é tão bonito, Gente, tem né? gente Mas que não sabe, que não consegue, que tem letra horrível. As letras hoje estão horrorosas, porque as pessoas não escrevem. Tô dizendo que você tem que fazer isso o dia inteiro, gente, mas a leitura, por exemplo, né, respondendo a sua pergunta, ela é uma grande porta aí, uma janela para o mundo. Porque aí eu consigo lembrar de palavras. Eu, por exemplo, gosto do livro físico. Eu também gosto Tá? do físico. Eu anoto no livro físico. Quantas vezes eu vou fazer uma prova da pós ou de alguma coisa assim? Eu falo, putz, eu anotei isso. Quando cai uma pergunta, eu falo, eu anotei. As memórias estão enfraquecendo por conta disso. O foco está sendo perdido. Por isso que também, tirando algumas patologias, o transtorno de ansiedade ele está crescendo por conta disso. Porque as pessoas hoje estão perdidas na comunicação. E você falando disso, né? Até também falando uma coisa bem rapidinho. Eu acho muito bonito, gente. Eu acho top aquelas planilhas coloridas que até explode, joga estrelinha. Nossa, eu acho top. Eu já baixei, eu perdi as contas de quantas eu baixei. Planner e tal. Mas eu tenho velho caderno. Eu tô falando velho caderno no sentido de que é ali, ó, persistente, com um monte na ponta do lápis, literalmente, né? Na ponta do lápis. Eu anoto. E é o que você falou. Ali eu me acho assim como nunca. Se eu colocar no celular. Mas você pode ter certeza que eu vou esquecer de 10 coisas que eu colocar 8, eu vou esquecer. As pessoas falam assim, cria um grupo com você mesmo. Quando foi a última vez que você... Hoje em dia não precisa mais. Quando foi a última vez que a pessoa... Não, mas muita gente faz isso. Quantas vezes a pessoa olha ali? Então é entender. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para a comunicação. Sim. Porque aí eu entendo quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, quais são meus pontos fortes, né? Que a gente fala muito na psicologia positiva de que é talentos e forças de caráter, né? Os meus talentos, onde eu sou boa, porque as pessoas não foram ensinadas a ver as coisas boas. Aí um erro de comunicação. Nós não fomos ensinados a isso. A nossa vida financeira, a maioria das pessoas é equivocada, né? Lógico, tem as questões familiares, né? Entender aí as questões terapêuticas, mas porque a gente não foi ensinado a nos comunicar com dinheiro. Dinheiro, às vezes, é xingamento, né? Vira palavra ruins em algumas situações. Não, gente, precisa se falar sobre dinheiro. Inclusive, tem um projeto agora para incluir nas escolas, né? Educação financeira. Educação financeira, nas empresas. Eu acho que seria muito legal. Educação moral e cívica, né? É muito legal falar nas empresas, por exemplo, os funcionários reclamam dos seus salários. Que tal as empresas desenvolverem projetos de ensinarem as pessoas a aplicarem, levar uma vez, sei lá, sabe? Ensinar coisas sobre o mercado. Porque às vezes não é o teu salário, mas é a forma com que você não sabe lidar com dinheiro. Sim. Aí, entende? Como tudo é comunicação? Mas aí também, assim, tem essa questão, mas assim, eu vejo também que aí vem aquela coisa que a gente pode falar num próximo podcast, da questão da compulsão, né? Tem pessoas que eu conheço na empresa que não conseguem... eu até uma vez eu fiz uma brincadeira numa outra empresa que eu trabalhava, que quem conseguia guardar R$50 a gente marcou assim na ponta, né? Eu marquei com aqueles canetão na ponta para não danificar a nota. Quem conseguia guardar por quanto tempo a nota, né? Aí depois a gente até zoou que o pessoal acabava sacando dinheiro para não ter que gastar aquela nota para não perder. Mas por que isso? A ideia era provocar ali uma situação, tipo, o quanto você é controlado. No fundo era isso. Mas a gente fez essa brincadeira, né? Para poder ver mais umas 4 pessoas junto comigo. Para justamente chamar atenção, porque eu sempre fui muito dessa área de finanças, tive esse viés e tal, você sabe? Então, eu sempre tive essa coisa do querer controlar, né? Já andei umas escorregadas? Com certeza. É por isso que cada vez mais eu tomo conhecimento da área da finança, que é assim também que a gente acaba conhecendo. Mas, trazendo de volta para a questão da comunicação, é o quanto a gente consegue lidar com isso, né? Você tocou um pouquinho na compulsão. Compulsão é tentar suprir alguma coisa que está faltando. Sim. Quando eu vou para compulsão, eu tenho excesso é porque tem uma falta. O excesso por falta, tá? Quer ver uma coisa? Quando a pessoa recebe um aumento, a primeira coisa que ela faz é se meter numa dívida. Aí entra também o merecimento. Agora que eu recebi um aumento, né? Ela tá vivendo confortavelmente. Recebeu um aumento, ela vai e entra numa dívida. Agora eu vou comprar minha TV. E se ela pegar aquela TV ou aquela coisa que ela quer
e ela não tem uma TV ali, a não ser que tenha quebrado, por que ela não pega aquela diferença e investe para depois ir lá e negociar à vista? Mas a gente nunca foi ensinado isso. Mas é porque tem a falsa ideia de que vai sobrar dinheiro. Exato, mas não sobra, porque eu não fui, entendeu onde entra a comunicação? Eu não fui ensinado. Sempre entrou a questão da escassez. A comunicação que eu tenho sobre o dinheiro é de que algumas pessoas acham que o dinheiro é ruim, que você ter dinheiro é ruim. Né? Algumas pessoas acreditam que foram comunicadas que quando você é uma pessoa rica, que você é uma pessoa do mal, né? Sim, sim. Que você não vai pro céu, né? Em algumas gente, não é nada disso, é bíblico, tá lá. Aí a comunicação da escassez do dinheiro, em todo um contexto. E a interpretação, porque está na Bíblia falando sobre multiplicação. E algumas pessoas entendem de uma maneira equivocada. Sim. Eu acho que esse assunto nunca teve tão latente como tá agora, né? Seja por falta ou até mesmo por excesso, né? Inclusive, saiu um estudo, honestamente... Falta equilíbrio. Tem o excesso sem a falta, mas não se faz o que pela primeira vez no mundo se aumentou o número de pobreza proporcional ao número de aumento de ricos. Tá extremo, tá bem extremo agora. Tá. Eu não, sinceramente, até desculpa aí, mas eu não lembro qual foi. Eu vi isso ontem em algum lugar. Eu fiquei até para ler, mas precisamente sobre isso, mas acabei não vendo. Mas me chamou atenção. Falei, caramba, olha que nível nós estamos chegando. Tipo assim, acho que 10% no mundo são pessoas que são milionárias e não sei quantos são muito pobres, assim. Mas isso é uma coisa muito séria, porque você falar que, sei lá, não sei quanto da riqueza, eu não vou trazer números aqui para não me equivocar, mas porque as pessoas não foram ensinadas a lidar com dinheiro. E as mesmas aquelas que, sei lá, você tem 50 bilhões. Tá bom, meu amor, você vai viver quantos anos? O que você vai fazer? E aí, veja bem, eu acho que todo mundo quer ter uma vida com liberdade e independência financeira. É importante dizer que são duas coisas diferentes, exatamente. Eu tenho a liberdade de ir lá, pegar meu cartão de crédito e comprar o que eu quiser, mas eu tenho a independência para pagar aquela fatura sem me complicar? A gente tem que entender que liberdade e independência são coisas diferentes, tá? Eu tenho que fazer com que as duas andem, juntinhas. Mas porque, entende? Como a comunicação ali não foi bem colocada, não foi amarrada, não foi explicado. Sim. E aí eu preciso... Aí tem gente que acumula... Pessoas acumuladoras, por exemplo. Hoje em dia, eu nunca vi tantos casos de pessoas acumuladoras. Mas acumuladora se diz... Acumuladoras de objetos, de coisas, tem até programas de TV que acumulam das coisas mais bizarras, assim, e tal. Por quê? Porque falta comunicação interna. Eu preciso daquilo pra quê? Né? Exatamente. Como é que... Gente, tudo tá na comunicação, Mônica. Hoje, por exemplo, eu me vi... Gente, eu tô tão educada. Não, é sério. Eu me vi essa semana... Eu tenho que contar isso aqui, porque isso pode servir pra alguém. Eu me vi essa semana precisando de determinadas coisas e eu me vi assim, não, eu só vou comprar isso, eu preciso de 4 sapatos. Não, eu vou abrir aqui que não tem problema. 4 sapatos. Falei, não, eu vou comprar um por mês. Porque aí eu não tenho que, né? Pra que comprar um monte de sapato? Eu não sou centopeia, né? Então, porque nós mulheres, a gente tem essa coisa, eu amo né? sapatos, gente. Então, mas eu falei, não, pra eu me educar, minha questão, tô revendo minha questão financeira, né? Porque tem hora que você tem que parar tudo e falar, não, deixa eu ver aqui que eu posso melhorar. Falar sobre dinheiro. Precisa se falar sobre dinheiro. Porque a gente tem uma falsa ideia de que, não, eu domino, eu trabalho muitos anos na área do finanças. Não, mas eu sei o que fazer. Não é, a questão não é saber. Muda o comportamento. Eu tenho que comprar mais sapato, porque eu saio mais, eu tenho que me apresentar mais. Tudo, às vezes, muda o curso. Baseado nisso, então, você tem que rever algumas coisas, né? Investir mais, investir menos. Então, eu me vi e falei, não, eu vou comprar sapato, eu vou comprar um sapato por mês. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Gente, eu tô demais, entendeu? Porque antes eu falei, não, vou comprar 4 pares de sapato e é isso aí, né? Então, tem muito essa questão também da gente, isso comunicar com a gente, né? Aí eu tô falando da minha comunicação, né? Que eu quebro o pau comigo mesmo. Mas a pessoa que mais fala mal da gente, que mais perturba a gente, é a gente mesmo. Exatamente. Quando você deita a cabeça ali no travesseiro... Entendeu? Quem fala mal da gente, a primeira pessoa a falar mal da gente é a gente. Exatamente. A gente fala, vizinho, não, amor, você fala mal de você pra caramba, você tá reclamando do seu vizinho. E aí, trazendo agora,
a gente falando de maledicência, porque a gente é fina também, né? Vulgo fofoca. Fofoca faz bem pra saúde. Saiu uma pesquisa, tá, gente? É importante dizer que fofoca é igual remédio e veneno. É a dose. É a dose. Né? Importante dizer. Por quê? Porque empresas, vou falar de empresas, que é onde eu normalmente circulo mais nas empresas. Aquela fofoca, olha, você viu que vai aumentar o salário? Olha, você viu que vai ter o evento? Uma fofoca boa. Agora, fofoca de falar do colega que tá saindo com o outro, aí já não é legal. Vida pessoal, trazer para o âmbito profissional a vida pessoal das pessoas é de uma forma ruim, né? É importante eu conhecer a vida dos meus colegas até para ajudar na questão do desenvolvimento, enfim, de como a gente pode se ajudar. São seres humanos. A gente passa muitas horas ali. A gente precisa conhecer a vida da pessoa, mas é o não julgamento, né? A história de cada um, assim. E é entender como essa pessoa... Só que aí entra... Vamos falar de comunicação. Você precisa entender que no seu âmbito familiar e no seu âmbito profissional são comunicações distintas, assim. O jeito que eu falo com a minha irmã, com meu pai, como a gente vive, quando eu tô ali sentada tomando, né, a minha bebidinha e tal, não é o mesmo jeito que eu tô postada falando com o meu cliente ou com stories. Eu procuro trazer uma similaridade a minha autenticidade na situação, mas entendendo a postura. Isso é você aprender a se comunicar. Sim. Eu não posso me comunicar exatamente do mesmo jeito em todos os lugares. Aquele filme Divertidamente fala muito sobre a questão lembra das trilhas? Tem ali as ilhas, né? Tem a ilha da família, do trabalho e tal. Então é muito isso. Em cada ilha, em cada lugar, você vai ter um comportamento. Mas a base da comunicação, a sua cabine de controle é uma só. Eu falo aqui pelo canal. O canal, eu falando de negócio, eu tenho vários perfis. Sim. Né? Então, eu tenho perfis completamente diferentes. Eu não posso usar hoje, por exemplo, uma linguagem mais descolada com um cara que é empreendedor, de repente. Dependendo, né? A gente está falando... ou com um advogado. Né? Eu vou falar de advogado, que normalmente é uma área mais técnica também. Então, com você já muda um pouco. Aí vem uma pessoa da área de vendas, de repente muda um pouco também. Até pelas palavras, o linguajar, tudo. Tudo. Então, a gente vai ter momentos, tá mais descontraidão, vai ter momentos, vai estar um pouco mais sério, né? Sim. Sem, obviamente, deixar a essência. Mas a comunicação, sem dúvida, que ela muda. E trazer de novo, assim, essa questão social da comunicação, porque nas redes sociais, você teve um quebra-pau com alguém, você vai lá, bloqueia e dane-se. Basicamente, ou exclui, né, a pessoa, bloqueia, faz e tudo. Só que, se a gente for falar de família e empresa, aí o buraco é mais embaixo, né? Assim, a coisa já tomou outro curso, um outro rumo, melhor dizendo. Por quê? Porque, às vezes, são pessoas que têm que conviver diariamente. Então, as pessoas equivocadamente falam assim, a rede é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, a rede é sua, você faz o que você quiser. Tá. Mas ação e reação. Como eu me comunico, é como eu estou falando com as pessoas e é como eu posso ter retórica também. E isso pode ter consequência. Sim. Eu posso, mas vai ter consequência. Infelizmente, nos últimos tempos, nós estamos vivendo essas consequências de pessoas deixarem de se falar, porque aí a gente começou a ver lados comunicativos preconceituosos, e eu não estou defendendo nenhum lado, não tenho um posicionamento assim, não é que eu estou em cima do muro, mas eu acho que tudo que traz violência verbal também é um tipo de violência, quando eu xingo o coleguinha, essas coisas assim. É importante dizer que depende do grupo que você está participando. Exatamente, então, porque eu estou me posicionando, mas eu não sou a favor de comunicação, violência verbal, violência física. Eu tenho o meu posicionamento. Tá? Não estou dizendo para ficar em cima do muro, eu me posiciono, mas eu sou contra a comunicação violenta, eu sou contra a comunicação física, né? A questão física, a visual, essas coisas assim. Eu tomo cuidado até com algumas dizeres de blusas que eu coloco. Eu não gosto muito de colocar roupas com dizeres e tal. Eu também não, eu acho. Primeiro que eu não sou outdoor de marca, né? Não tem que ficar com aquele negócio grande assim. Segundo que eu estou me comunicando ali também. Eu não gosto de dizer assim, das coisas que eu não gosto. Eu gosto de dizer das coisas que eu gosto, ou que eu aprecio, Sim. ou que... Porque eu acho que quando você fala de algo que você não gosta, você já está emanando algo negativo. Porque se você espera algo positivo, como que você vai contra a maré? Então,
Pra mim, isso é contraditório. A vida é positiva, a gente que negativa ela, sabia? Isso é a comunicação com o meu cérebro. Aí entra questões cerebrais. Ele é programado para me trazer coisas positivas. Por exemplo, aquelas pessoas falam assim, eu não gosto de ficar doente. Vocês repararam que elas sempre estão doentes? Porque o nosso cérebro corta o não ali. Ele passa uma comunicação para mim de que o não, tira esse não daqui e tal, não sei o que. Falar, eu gosto de ser saudável, eu gosto de comer bem, eu gosto de prosperidade, eu gosto, né? É uma fórmula mágica? Não, gente, de novo, tem as terapias aí para trabalhar algumas questões familiares, né, para me comunicar melhor com a minha história, comigo. Mas tudo é comunicação, Mônica, tudo. E pra gente fechar aqui essa questão da comunicação, eu vejo que as pessoas fazem muita confusão de comunicação versus informação. São coisas distintas. Né? A comunicação é quando você se direciona para pessoas para passar, para poder... Aí vem naqueles 4 quesitos que você falou lá, do verbal. Verbal, não verbal, escrita e visual. Já a informação, ela é baseada em dados que você tem. Ou pelo menos deveriam, né? Baseado nas fake news. Porque, né? Gente, buscar informação é muito importante. Muito importante. Sempre. Eu vejo... Eu tenho informação equivocada sobre mim, não vai ter da vida dos outros, gente. Assim, teve uma hora que eu falei da responsabilidade, até trazendo um pouquinho... Tem essa questão da responsabilidade também que você... Tanto de receber a informação, quanto de passar, e principalmente passar, né? Mais de passar do que de receber. Sim. Porque o receber, você tem 2 opções. Ou você retém ela, ou você, né, faz alguma coisa com ela. E normalmente fazer alguma coisa com ela, agindo, é repassando. Então, muito cuidado com essa questão também, que isso eu acho que é um outro desafio que a gente tem. E lembrando que a informação, dependendo da forma como é passada, ela viraliza, assim, literalmente no estalar de dedos. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, mas fulano tem 3 faculdades, fala inglês e espanhol fluente, não consegue uma colocação no mercado de trabalho. A pessoa não sabe se comunicar. Literalmente. Ela não sabe. Você pode... Uma das razões pela qual hoje eu tenho um canal, pela qual eu procuro as redes e tudo mais... lógico que tem momentos que eu não quero estar ali, tem momentos que eu quero ficar quietinha e tal. É um direito que a gente tem, né, de se olhar como pessoa física, não o jurídico. Mas porque ela não sabe se comunicar. Eu tenho tudo isso. Tá bom, você sabe compartilhar? É vender. Assim, é a premissa do negócio. É saber... Se eu não sei me comunicar, eu posso ter 20 faculdades, eu posso tecnicamente ter muito conhecimento, mas eu não tenho a comunicação daquele conhecimento. E aí, nas empresas, muita gente chega com currículo e é aquela história, você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Aí você me deixa aqui precedente pra gente falar disso num outro momento, porque você aí é assunto, uma pessoa, um profissional, pelo currículo aí é e demite pelo comportamento. Por isso que a inteligência emocional é importante, a comunicação aí é liderança. Aí que a gente vai falar numa outra oportunidade. Pelo currículo da pessoa, mas demite pelo comportamento. Porque se a pessoa é empáfia, a pessoa não sabe, não tem empatia, não sabe compartilhar, não sabe gerenciar, não sabe ser líder, não sabe... Não funciona pra nada. É isso aí. Tá? Muito bem, a gente poderia ficar aqui mais uma meia hora... Só cara. Meia hora, mas enfim, a gente precisa dar seguimento. Muito obrigada pela sua ilustre presença, topzíssima presença. Ela é demais, né, gente? Enfim, essa mulher é demais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo assunto. Que esse convite não fique só aqui, a gente vai falar aí logo mais, falar de outros assuntos. Até esse último aí me interessou bastante, falando de liderança. Liderança é um assunto normalmente bastante amplo e polêmico até. Eu agradeço muito pela sua presença. Agradeço o convite e até agradeço breve. O pessoal que está nos assistindo. Por favor, acione o sininho, dê uma curtida para poder chegar ao maior número de pessoas, para que todas as pessoas vejam, de alguma forma possa ajudar. E, lógico, divulgar o canal também. O link aí para... Né, Rafa? Tem um link, né, para ela, né? Obrigada, Rafa. O link aqui, ó. Aqui, ó, o dedinho aqui, passando, deslizando para vocês. Dá uma acessada aí na Linda, que ela é uma ótima terapeuta. E, assim, vocês vão se sentir livre, leve e solto. Né? Posso falar, né? Pode. Gente, muito obrigada. Até o próximo programa do canal. Tchau.